Direto do canal Chupa Essa Manga, aqui estou eu, professor Jean. Olha aqui, você tá vendo, você tá enxergando, eu sei que você tá enxergando aqui. Rede Salesiano de Escolas. E a partir de agora nós vamos fazer uma revisãozinha da nossa prova de recuperação final, meu filho, é final. Entendeu? Agora é a recuperação do 7º ano. Galera, presta atenção, fica ligado, meu irmão, viu? A galerinha aí que ficou, tá certo? Agora, o rapaz só passou agora, meu amigo. Já teve as aulas, tá tudo preparado, meu amigo. Agora fica atento agora à revisão. Só aqui reforçando, aqui, que é pra gente terminar esse negócio aqui. E férias, meu filho, tá bom? Então, nós separamos para a recuperação do 7º ano o capítulo 2, Idade Média. Na segunda etapa, nós separamos o capítulo 3, As Grandes Navegações. E por fim, capítulo 6, O Mundo dos Indígenas versus o Novo Mundo dos Europeus. Beleza? Posso arrochar já? Então pronto, começa a chupar logo essa manga agora. Gente, uma coisa que você tem que saber e tá claro, fresquinho na sua cabeça é o seguinte. Na sociedade medieval, fica atento, hierarquicamente, a sociedade estava dividida assim. Era uma pirâmidezinha social que nós fazemos, certo? Beleza? Olha pra cá, meus dedos. Lá no topo, que a gente chama também de primeiro estado, tá certo? Ou primeira ordem. Você achar melhor. Lá na primeira ordem estava quem? O clero. Agora me diz, qual era a função do clero? A função do clero, na verdade, era se dedicar à oração, à ministração dos sacramentos, como o tal do batismo, o casamento, controlava o conhecimento e a questão da própria moralidade. Esse é o papel da igreja. Primeira ordem, primeiro estado, como é o nome? Clero. Clero. Aí descendo um pouquinho, segundo estado, segunda ordem, nós já temos quem? Nós já temos a nobreza. A nobreza que grande parte do seu tempo se dedicava à guerra. Idade Média, você sabe disso. Os torneios, as caçadas, tá certo? Eram comuns os banquetes, como a gente vê naqueles filmes, né? E tal, aqueles banquetes da nobreza que são dados lá nos castelos e tudo. Então, e claro, por conta das alianças políticas que estavam envolvidas, e claro, as alianças eram envolvidas entre os casamentos. Chupou aí a manga, beleza? E lá na base, que eram os trabalhadores, essa aqui é a terceira ordem ou terceiro estado, que sustentavam os seus senhores, tá certo? E claro, a si próprio, tá certo? O trabalho da sociedade medieval, meu amigo, europeia, era realizada também pelos vilões e pelos escravos. Então, suas vidas, na verdade, elas eram regidas pelo trabalho. Eu estou falando de quem? Dos servos. Tá certo? Eu estou falando dos servos. Beleza? Então, um outro ponto importante também que a gente tem que destacar, gente, são as cruzadas. Aquelas expedições militares e religiosas. Você já sabe, tá certo? Que teve até no ano de 1054, né, no século XI, Papa Urbano II uniu a Igreja Católica Apostólica Romana com a Igreja Ortodoxa Grega e foram em direção ao Oriente Médio, tá certo? E eles tinham um dos objetivos era evitar que Jerusalém fosse dominada, fosse conquistada pelo Islã ou até pelo próprio judaísmo, tá certo? Que eles classificavam, botando os dois aqui no liquidificador batendo, o infiel, segundo a religião católica, na época. Então as cruzadas, na verdade, elas foram motivadas por vários fatores, tá certo? Vários fatores, como fatores materiais, sociais, tá certo? E religiosos, você não pode esquecer esse, religiosos, tá certo? Então, a igreja, na verdade, ela permitia que os que participassem das cruzadas obtivessem o quê? O perdão, tá certo? Perdão de quê, Jean? Dos pecados, tá certo? Você vai lembrar, lá naquele filmezinho Cruzada que nós assistimos, matar um infiel não é pecado, mas é o caminho para o paraíso. Lembra quando eles estavam chegando em Jerusalém? Outra coisa importante também é os nobres. Então os nobres esperavam obter muitas terras, então esperavam obter muitas riquezas. Então,
Os mercadores, tá certo? Ambicionava aumentar o quê? O comércio existente aonde? No Oriente. Europa Ocidental, aí o Oriente, onde aconteceram as famosas cruzadas. E os dirigentes da igreja, para fechar aqui legal, eles queriam deslocar, tá certo? Deslocar a violência praticada pela nobreza guerreira para fora da Europa. Em outras palavras, leva lá para o Oriente. Leva lá o negócio lá para o Oriente. Entendeu aí? Chupou essa manga. Passando para o assunto das grandes navegações, é bem simplosinho a revisão, você vai anotando, anota o que é que o Jean está dizendo para ele não chupar uma manga verde. Tá bom? Beleza? Então vamos lá, presta atenção. E aí dentro desse contexto, as grandes navegações, uma coisa importante que eu quero que você saiba, foram as rotas de navegação. Tá certo? Gente, vamos lá. Saiu da Península Ibérica, beleza? Península Ibérica. Veio contornando o continente africano, que esse foi o modelo português, tá certo? Contornando o continente africano e cheguei nas Índias. Calicut, 1498, Vasco da Gama. Saiu da Península Ibérica, contornando também o continente africano. Mas eu parei lá no extremo sul da África. Bartolomeu Dias, sai da Península Ibérica. Você sabe que os pioneiros saem da Península Ibérica. É Portugal e Espanha. Portugal pioneiro, Espanha. Saiu da Península Ibérica. Foi até a América do Sul. Mais precisamente na região Nordeste. Mais precisamente onde hoje é a Bahia. Pedro Álvares Cabral também, português. Qual é o ano? 1500. E depois saiu em direção às Índias. O famoso Pedro Álvares Cabral. Tá certo? Se abreviar o nome tá ferrado, viu? Vai chupar a manga verde. Saí da Península Ibérica, mas resolvi fazer a famosa Rota Ocidental. Só que quando o famosíssimo Cristóvão Colombo, italiano, a serviço da Espanha, sai da Península Ibérica e faça a Rota Ocidental, ele esbarrou em terra. Ele achava que estava nas Índias, mas ele esbarrou, foi onde hoje nós conhecemos como América Central, a ilha de Guanahani, tá certo? El Salvador. Cristóvão Colombo, 1492, beleza? Chupou aí a manga? Bom demais, não é isso? Tranquilo? Continuando o nosso assunto, uma coisa importante também que a gente destacou nas nossas aulas foram aquelas linhas imaginárias, tá certo? Que foi aquela discussão entre os portugueses e os espanhóis pelas terras que seriam conquistadas ou as terras que estavam sendo conquistadas. E no caso americano, aí teve uns probleminhas aí, que teve a famosa bula intercoeteira e posteriormente veio o Tratado de Tordesilhas. E aí você sabe, a bula intercoeteira, 100 léguas, a oeste das ilhas de Cabo Verde, tá certo? E ela estabelecia que a leste pertenceria a Portugal, a oeste a Espanha. Aí depois veio o Tratado de Tordesilhas, que ao invés de 100 léguas foram 370 léguas. Mesmo esquema, a leste pertenceria a Portugal, a oeste pertenceria à Espanha. Qual das duas foi aceito por Portugal? Qual foi? Pensa bem, viu? Qual das duas foi aceito? Foi a bula intercoeteira ou foi o Tratado de Tordesilhas? Beleza? Então, avançando um pouco mais. Então, a gente sabe que existiram várias causas, como acabei de classificar, do pioneirismo português nas famosas grandes navegações do século XV para o século XVI. Várias foram as causas. Você poderia me dizer algumas? Então, eu poderia dizer o quê? A formação precoce de uma monarquia centralizada é uma das causas de Portugal ter sido pioneiro. Ok? Possuía condições técnicas para a expansão marítima, como por exemplo, eles possuíam a famosa Escola de Sagres. Outra coisa também, uma classe mercantil, uma classe econômica, uma classe mercantil mais dinâmica, tá certo? Mais dinâmica e desejosa em financiar as grandes navegações à procura de novas riquezas em novos lugares. Outra coisa também é a posição geográfica de Portugal, tá certo? Outra coisa também,
a ausência de guerras internas. Isso tudo foi favorecendo o quê? Portugal ter sido pioneiro. Tudo bem? Outra causa. Criaram a famosa caravela, uma grande embarcação que poderia resistir por mais tempo, e também as famosas tempestades, ok? Ocorridas pelo oceano. Então você tem que ficar bem atento a isso também. Tranquilo? Então, outra coisa importante também que a gente pode destacar no nosso assunto é a história das especiarias. Você sabe que as especiarias eram um dos grandes objetivos pelas grandes navegações. O comércio das especiarias. E eu não posso perder a atenção para uma coisa, que é o seguinte: quando a gente trata dos pequenos condimentos, os pequenos temperos, tá certo? O comércio desses produtos orientais, eles eram extremamente lucrativos. Tu imagina, eram pequenas coisinhas, pequenos condimentos, que eram os pequenos temperos, mas eles eram extremamente lucrativos. Porém, era controlado pelas cidades italianas, como, por exemplo, Gênova e Veneza. De novo, Gênova e Veneza. Eles tinham controle das especiarias orientais. Não é à toa que quando as cidades italianas perderam o controle das especiarias, por conta dos turcos, aí vem as famosas grandes navegações. Beleza? Entrando aqui já no último assunto, que você sabe que o último assunto ele trata sobre o mundo dos indígenas versus o mundo dos europeus, tá certo? A chegada dos europeus. Tinha uma coisa importante que aqui tinha na América, tá certo? Principalmente na América Portuguesa, um ritual tupi, cara. Muito interessante, em que os guerreiros, quando eles eram capturados, tá certo? Eram mortos, eles eram esquartejados, eles eram devorados no meio da aldeia. Como é que era o nome, meu filho, desse ritual? Como é que era o nome desse ritualzinho? Eu vou repetir de novo. Em que os guerreiros, quando eles eram capturados, eram mortos, esquartejados, e vai comendo, tá certo? No meio da aldeia, tá certo? Como é que é o nome desse bichinho aí? Antropofagia. Fagia, antropos. Sacou aí? Beleza? Tranquilo? Aí eu não posso esquecer que o processo de colonização do Brasil, ele se dá a partir das famosas capitanias hereditárias. Tá certo? As famosinhas capitanias hereditárias. Mas isso foi logo depois que foi estabelecido o Tratado de Tordesilhas, que foi aceito pelos portugueses. Tá certo? E aí, quantos eram os lotes? 15 lotes. Tá certo? 15 eram os lotes. Quem recebia os lotes? Os donatários. Tá certo? Através da carta de doação. E lá tinham várias responsabilidades. O foral. Carta de doação e foral. O cara recebia dois documentos. Dois documentozinhos. Um era a carta de doação. Essa capitania, por exemplo, a capitania do Ceará Grande, pertence a mim. E a outra era o foral, onde tinham lá o que era meu e o que eu tinha que pagar a Portugal. Como tributos, como impostos. Sacou aí? Tá certo? Mas aí uma coisa que vai... A coisa que vai dar certo mesmo, que é no Brasil, e aí esse processo de colonização ele começa a se solidificar no Brasil a partir de 1549, quando foi fundada a primeira capital do Brasil. Tá certo? E essa primeira capital do Brasil foi quem? Salvador, gente. Salvador foi a primeira capital do Brasil. E a partir de lá vai ser articulado todo o processo colonial brasileiro. Tranquilo? Então, gente, a prova tá fácil demais. Relaxa, escuta essa revisão com calma, pontuando o que eu tô dizendo, tá certo? Vai dar tudo certo, gente. Eu confio em vocês, tá certo? Tá bom? E no mais, eu me despeço aqui de vocês, do canal, dos estúdios Chupa Essa Manga, desejando a vocês ótimas férias. E no mais, chupa essa manga! Educar
A vida abre as portas para um mundo bem melhor. Aprender todos os dias com amor e alegria, com fé e harmonia, abraçamos o futuro. Crescendo e ensinando, valorizando o ser humano, seguindo, lutando pra construir um mundo melhor. Mais verdade, gente cheia de vida, mais entusiasmo diante da vida. Desfrute a vida, todo saber. Rede Salesiana de Escolas. Mais verdade, gente cheia de vida, mais entusiasmo diante da vida. Desfrute a vida, todo saber. Rede Salesiana de Escolas.